Quem me acompanha há tempo sabe que eu vivo criticando a gritaria exagerada em torno de alguns temas que precisam ser discutidos, sim, são importantes, mas costumam ser colocados de uma forma tão impositiva, tão tirana, que causam o efeito contrário ao que pretendem, provocam deboche e ainda mais intolerância. E aqui eu me refiro especificamente àquela pauta feminista radical, a agenda LGBT, que agora virou um vírus e se alastra pelos departamentos de marketing das empresas, a alguns movimentos antirracismo que promovem violência contra pessoas e empresas que eles acham que são racistas e também ao preconceito religioso de uma maneira geral. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e decidi falar mais uma vez do famoso politicamente correto, por causa de uma mensagem que eu recebi, escrita por uma pessoa que acabou de entrar na chamada terceira idade, uma senhora de 63 anos. Ela reclama que o mundo de hoje está muito chato e traz uma série de exemplos para provar que até pouco tempo atrás, numa época que talvez os jovens e adolescentes de hoje chamem de careta, havia muito mais tolerância e menos rancor do que nessa sociedade politicamente correta que tentam nos impor. A autora da mensagem que eu mencionei na abertura do vídeo, que se identifica apenas por Sandra, lembra quem eram as referências de comportamento que apareciam nos programas de rádio, TV, nos jornais, por serem destaque nos esportes, no mundo das artes ou na sociedade em geral. E isso não faz muito tempo. Foi nos anos 80, 90, anos 2000, quando ela era adolescente ou jovem. Eu vou ler a mensagem que está circulando no WhatsApp. Abre aspas. Tenho 63 anos e cresci vendo uma negra como âncora do programa Fantástico, Glória Maria. Cresci vendo um nordestino, um negro, um galã de circo e um caipirinha, Didi, Mussum, Dedé e Zacarias, formando um dos maiores grupos de humor do Brasil, os Trapalhões, fazendo piadas e críticas ao sistema que hoje jamais seriam aceitas pela sociedade, como homossexualidade e problemas com dependência química e com o álcool. Também vi um grupo heterogêneo como o Caceta e Planeta, que tinha negro, branco e homossexual, fazendo piadas de temáticas parecidas com as dos Trapalhões, serem referência também no humor. Detalhe, ambos na Globo. Cresci vendo o melhor humorista do Brasil, Chico Anísio, e seus personagens, negros, brancos, pais de santo, gays, etc., entrando em nossas casas um dia por semana para nos trazer alegria. Cresci vendo um travesti participando de todos os programas feitos para a família brasileira, sem nenhum tipo de problema, Rogéria. Cresci vendo um negro gay, Jorge Lafon, ser um dos grandes nomes do humor nacional. Cresci vendo uma transexual ser padrão de beleza feminina e capa de revista masculina, Roberta Close. Cresci vendo um gay com roupas não ortodoxas ser um dos maiores cantores, a voz do Brasil, Ney Matogrosso. Aliás, por falar em música, cresci tendo ídolos gays na música, como Cazuza, Renato Russo, Maria Bethânia, Marina e muitos outros. Quase todos os meus ídolos do esporte são negros. Cresci vendo um negro, Pelé, como o maior ídolo desse país e uma das figuras mais populares do mundo. Testemunhei um cantor gago, ex-garçom, se tornar a voz romântica mais famosa desse país, Nelson Gonçalves. Por falar em Nelson, vi um outro, anão, fazer tanto sucesso quanto, Nelson Ned. E ela continua, eu cresci vendo dois homens gordos zoando da própria gordura e se tornando dois dos maiores apresentadores e mais bem pagos do país, Jô Soares e Faustão. Cresci vendo um homossexual extremamente requintado, inteligente, com programas para a família brasileira, ser amado por muitos e ainda ter virado um dos políticos mais bem votados do país, Clodovil, explicando que a sexualidade é um direito de cada um e que isso não tem nada a ver com o seu valor enquanto ser humano. Cresci ouvindo músicas como a do Chacrinha, que dizia Maria Sapatão, e a de Chico Buarque, Joga Pedra na Geni. Cresci vendo que a melhor maneira de defender seus direitos é abertamente, expressando-os de forma educada e inteligente.
Eu cresci entendendo que preconceitos significam estupidez, pois toda a minha formação se deu com bons exemplos de representantes de todas as classes em um país que normalizou a presença de todos em programas de televisão, onde tudo era discutido sem qualquer pudor. Cresci entendendo de verdade o que era liberdade de expressão. Infelizmente hoje, com esse mimimi chato pra caramba, não temos mais liberdade de expressão. Tudo o que eu citei, antes normal, hoje seria execrado por essa nova sociedade chata pra caramba. Essa dita resistência do politicamente correto luta contra monstros e rótulos que ela mesma criou. Tudo vem sendo conotado como proibido e preconceituoso ou politicamente incorreto. Geração chata. Queremos o nosso Brasil de volta. Fecha aspas. A mensagem termina com uma apresentação bem curtinha, me chamo Sandra, e uma história de vida pessoal. Abre aspas de novo. Quando meu filho era pequeno, entrou um senhor obeso no elevador e meu filho gritou: "Vai cair!" O senhor riu e disse que não cairia. Quando o elevador chegou no térreo, meu filho olhou para ele e disse: "Você estava certo." É claro que, como tudo na vida, há limite até para a brincadeira e para a piada. E os próprios programas de humor foram percebendo isso e foram se adaptando, foram mudando, porque perceberam que nem tudo era aceito pelo público. A cultura mudou. Quem é mais velho vai lembrar de bordões que eram ditos à torto e à direito. Para pegar só um exemplo, o deboche que se fazia das mulheres. Era comum homens saírem dizendo que o trabalho feminino era esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque, ou que mulher ao volante é perigo constante. Lembram disso? Quem tem pelo menos 40 anos aí vai lembrar com certeza de ter ouvido isso várias vezes ao longo da vida. Eu cansei de ouvir essas coisas e sempre que possível explicava com educação para a pessoa que aquilo podia parecer engraçado, mas que era uma generalização obviamente pejorativa que feria todas as mulheres, inclusive as mães deles, as irmãs, esposas, amigas, filhas. E comigo sempre funcionou o diálogo aberto e franco. Os homens que ousavam fazer esse tipo de gracinha para mim nunca mais repetiam depois de uma conversa aberta como essa. Fato é que as mulheres entraram em peso para o mercado de trabalho, provaram também no trânsito que tudo aquilo era mentira, né? As estatísticas estão aí para provar quem é mais imprudente ao volante. E em relação ao serviço doméstico, o fato de as mulheres trabalharem fora e também dentro de casa acabou provando o tamanho da capacidade feminina para o trabalho. Aliás, o serviço doméstico é um campo que até hoje os homens não dominam. Hoje já não se admite mais piadas de loiras burras, que no passado eram contadas até por mulheres, fora as loiras, claro. Quase não se ouve mais piada de português, as pessoas passaram a viajar mais, a assistir programas mostrando outros países e passaram a entender que há diferenças culturais e que são diferenças. Precisam ser aceitas e não ridicularizadas. Os humoristas de maior sucesso hoje em dia são aqueles que debocham de si mesmos, das situações que todo mundo vive em casa, no trabalho, na família. E é ótimo rir de nós mesmos. Com debate aberto, diálogo honesto, aumentaram a conscientização e a percepção do que é respeito. É nessa evolução da sociedade que eu acredito. E tanto evoluímos que hoje há leis punindo os excessos, punindo aqueles que foram além da fronteira da brincadeira ou da piada. Leis que podem resultar em processo contra a pessoa que difama, que calunia e também em condenação. Já o politicamente correto, que nada mais é do que impor a todos a sua vontade pessoal, o seu jeito de ver o mundo, não educa e ainda dissemina mais ódio, mais raiva, menos aceitação àquela causa que é legítima e precisa ser olhada. Como eu disse antes, gera ainda mais intolerância. E como disse essa senhora de 63 anos que escreveu a mensagem, a vida acaba ficando muito chata. Meus parabéns à Sandra, que descreveu de forma muito lúcida, muito simples, o que é liberdade de expressão e como é viver num mundo onde há respeito a todas as diferenças e até risadas.
Eu me despeço aqui agradecendo aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem que você, que não é assinante, tenha acesso a um conteúdo como esse ou a tantos outros conteúdos que a Gazeta do Povo disponibiliza de graça através das redes sociais. Mas eu te convido a se tornar nosso assinante, a vir apoiar esse jornalismo único no Brasil que defende a família, defende todas as pessoas, o ser humano em geral, a dignidade da pessoa humana, mas também defende a vida desde a concepção, não admite abusos contra a liberdade de expressão, contra nenhuma liberdade individual, defende essas causas, defende também causas liberais na economia, um Estado mais enxuto para que permita mais empreendedorismo, mais livre iniciativa, mais evolução da sociedade pelo mérito do trabalho de cada um. Venha conhecer a Gazeta do Povo. Se você apontar a câmera do celular para esse código que aparece na tela, vai ter acesso a uma promoção e, se tornando nosso assinante, você tem como acessar conteúdos exclusivos de 40 colunistas e também toda a cobertura jornalística. Te espero lá na Gazeta.